Comunista. Primeiro, o PT nunca foi um partido comunista, certo? Um partido sindicalista, que está bem dentro dessa pauta de você fazer uma suposta redução da desigualdade social, investindo em pautas culturais. É um partido de centro-esquerda. Nunca foi um partido comunista, nunca pregou a socialização dos meios de produção e a destruição da propriedade privada. Então, isso já é uma besteira. O vínculo. From this studio in Havana, you are about to see Fidel Castro, leader of the successful rebel forces who overthrew the dictatorship of General Batista. And now, by television tape recording, you will see Fidel Castro face the nation. Dr. Castro, the American people hope that a true democracy will emerge here in Cuba. We want to ask you about your personal plans and about what you hope for your country. As one who has spoken very eloquently about the civil rights that must be guaranteed to the Cuban people, how do you explain? I will never be against any right. That is my thinking in politics. Very good. I am not communist at all, but I will never be against any right. Well, may I ask you, sir, why is it when you have that attitude, which you obviously believe very strongly, why with that attitude have there been so many executions across Cuba without open, free trials? Well, not so many. How many? I don't know exactly about 2 or 3 dozen of criminals, because I think that justice is the first thing necessary for the happiness of the country. Will the communist or a communist front party be permitted to participate in the elections? What I think about that is this: when the tyranny was falling, the country they are going to be the same right that were before the 10th of March 10, 1952. And what I think that that all the rights of the Constitution ought to be respected. Respect. Are you afraid of the idea? Do you believe that? O PT tem alguma coisa a ver com o comunismo? Porque eu acho que não tem nada a ver o PT com o comunismo. Nada, sinceramente, nada a ver. Quando começaram, isso desde lá de trás, é que agora falar que a outra pessoa é comunista por ser um social-democrata já se tornou algo absolutamente comum, né? Ou de qualquer pessoa que não embarca nas loucuras do governo Bolsonaro já pode ser considerada comunista. Mas eu estou falando um pouco anterior a isso. O PT é um partido social-democrata. Eu não entendo, não vejo o PT como partido comunista, de jeito nenhum. Mas isso sou eu. Aí eu queria saber de você. O PT é comunista? Não, o PT é uma construção sui generis, né? Eu acho que não existe no mundo um partido como o PT. E por isso ele é, eu não tenho dúvidas, o maior partido de esquerda do mundo, tirando o Partido Comunista Chinês e Russo, que eu não sei que espectro nos seus países, né, se colocam, mas por quê? Porque o PT... pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Pejorativo. Vamos esclarecer algumas coisinhas sobre isso daqui.
Tem uma galerinha falando que é comunista como se fosse do tipo: eu gosto de sorvete de chocolate e você de baunilha. São gostos diferentes. Meu amigo, o comunismo não é simplesmente um gosto subjetivo de cada um. Pelo contrário, é muito mais do que isso. Tanto é que o próprio Lula agradeceu por ter agora um comunista no STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio. E teve uma galerinha aí, ou melhor, uma foquinha aí, que no ano passado, nas eleições, simplesmente fez chacota com quem disse que o Lula era comunista. Então, se tem uma coisa que Lula não é comunista. E agora vejam só. Acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E ele não parou por aí. 140 dias de governo Lula, nenhum passo dado na direção da implementação do comunismo. Os bolsonaristas que gritaram isso nas eleições darão o braço a torcer e vão aceitar que não há qualquer projeto comunista para o Brasil? Vão aceitar que foram enganados para gritar isso sem parar? E aí, Foquinha, vai admitir que de fato você agora foi enganado? Ou melhor, de que você enganou as pessoas? Eu sou uma foca, olha! Porque o Lula não tá falando que é comunista e que quer implementar o socialismo de agora. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. E tinha outros aí também que faziam chacota do tal comunismo, como se fosse uma coisa distante e alucinante da direita. Enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura... E não podemos esquecer do deboche desse daqui também. Impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. Você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passam a acreditar. Eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Agora, no fim das contas, qual é o problema de ser comunista? Dá só uma olhadinha nesses casos aqui. Você sabe o que foi o Holodomor? Conhecido como a morte por inanição, foi o genocídio de ucranianos, vitimados pela política econômica do regime comunista soviético na década de 1930. Nessa época, a Ucrânia era o celeiro produtivo da União Soviética, até que Joseph Stalin introduziu a coletivização, transformando fazendas privadas em estatais e estipulando metas de produção e coleta impossíveis de serem cumpridas, levando à resistência por parte de muitos camponeses e resultando em confisco de terras, exílio e prisões. A situação piorou progressivamente no país, com cadáveres se espalhando pelas ruas e campos devido à grande quantidade de mortos pela fome. O odor dos corpos em decomposição dominava as regiões, com relatos de insanidade e até canibalismo. Isso resultou em uma estimativa de perda de 5 a 12 milhões de vidas devido à falta de comida, tornando-se um dos capítulos mais trágicos na história ucraniana. Isso foi só na Ucrânia. Agora dá só uma olhada nos números no mundo inteiro. China, 65 milhões de mortos, União Soviética, 20 milhões, Camboja, 2 milhões, Coreia do Norte também, Afeganistão, 1,5 milhão, Vietnã e Europa Oriental, 1 milhão de pessoas e América Latina, 150 mil. E por falar em América Latina, deem só uma olhadinha do discurso desse democrata amoroso do governo do amor, Che Guevara. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. E o seu parceiro Fidel Castro perseguiu homossexuais em Cuba. Segundo quem? Ele mesmo. E com certeza teu professor não te contou sobre Alexander Solzhenitsyn, que esteve dentro do campo de concentração soviético. Leiam o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, né? Vocês sabem as monstruosidades do comunismo, que o campo de concentração de Hitler é brincadeira de criança, perto do que eles faziam nos Gulag. Fenômeno Pitești. Pitești é uma prisão que existiu durante uns 3, 4 anos na Romênia, em que foi a mais terrível prisão comunista. A gente fala dos mártires cristãos, mas ali eles faziam lavagem cerebral, em que eles drogavam os cristãos para enfraquecer a força e faziam o padre ortodoxo consagrar fezes e urina no lugar de pão e vinho.
crucificavam uma pessoa durante dias, lá passando fome, amarrado numa cruz, e depois faziam uma multidão de pessoas passar por cima dele, defecando e urinando, e dizendo, eis aí o Cristo de vocês, adorem. Fazia adorar. Porque quando caiu a União Soviética, durante um tempo, os arquivos da KGB ficaram abertos. O pessoal foi lá e conseguiu, né, fazer cópia de muita coisa. E fizeram a contabilidade de cerca de 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Então, como diz o Olavo, não é que o comunismo é um grande ideal que se perverteu. Ele é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. E você quer saber a real sobre o comunismo? Comece com esse livro, Torturados por Amor a Cristo. Uma pessoa que, de fato, viveu o comunismo. Quando a esquerda chega na Romênia, eles querem ganhar as pessoas com um discurso de amor. Parecido com algo, não? E chuta quais foram a primeira classe de pessoas que eles conseguiram enganar. Sim, os cristãos. Com uma embalagem de amor, mas escondiam um conteúdo muito perigoso dentro, eles conseguiram enganar essas pessoas. E Richard Wurmbrand, ele não tem a menor pretensão de fazer uma obra literária, mas sim um testemunho de vida, contando que eles eram perseguidos, torturados, pressionados para poder denunciar os seus irmãos de fé para o regime comunista. Então você prefere acreditar nesse pastor que viveu o comunismo ou no relato dessa galerinha aqui? Você escolhe. E por fim, a melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. E esse cara é assessor de quem? Da Dilma. O maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Agora você entendeu porque os comunistas querem que você ache que o comunismo não passa de uma mera fantasia? Pois é. Geralmente o diabo não chega com um tridente vermelho. Vermelho até que chega. Mas chega com uma foice e martelo e com um aspecto de amor. Não seja mais enganado. O comunismo mata e quem defende ele é cúmplice. Por quê? Porque a Igreja Católica já está domesticada. Isso me fez cair a ficha. Isso me fez compreender que estes homens que estão no poder já não olham mais a Igreja Católica como uma instância profética que irá questioná-los. Então, fazendo um exame de consciência, eu me perguntei, será que nós, católicos, estamos realmente amordaçados? Me envergonha que o governo não esteja planejando minimamente perseguir a Igreja Católica. Esteja planejando, sim, fazer algo, entrar numa batalha com os evangélicos, porque eles é quem estão representando o cristianismo no nosso país. Agora, você que é católico e ouve isso, você não fica envergonhado? Você não fica com a cara quente? Você não fica sem saber, perplexo? Ou seja, a pergunta é, para onde foi a Igreja Católica do Brasil? Ou seja, onde estão os católicos que faziam protestos e passeatas? Onde é que estão as marchas pela liberdade? Onde é que estão os padres de passeata tão críticos e tão proféticos? Onde é que estão aqueles abaixo-assinados, aqueles protestos veementes, greves de fome? Onde é que está tudo isso? Tornamo-nos teólogos de corte. Incensamos o príncipe e nos ajoelhamos numa genuflexão blasfema diante de um governo que vai perdendo cada vez mais qualquer pudor e qualquer limite de moralidade. Eu me envergonhei de ser católico. Não me envergonhei de ser católico por causa da verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas me envergonhei de ver que o Brasil inteiro, o país inteiro, olha para mim como sendo parte disto, desta farsa, dessa loucura. Eu não me envergonho da igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu me envergonho que as pessoas olhem para mim, padre, e digam, você está no bolso do governo. Você está no bolso de quem manda. Desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos.
Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Para o Brasil, depois da indicação do Flávio Dino, deixa eu te contar uma história. Pouco tempo atrás, em 2016, esse aqui era o cenário da esquerda. Basicamente, a Dilma sofria impeachment e o PT perdia a presidência da República. Anos depois, o maior líder do PT, Lula, é preso em 2018. Passou 580 dias na prisão. E a esquerda ficava ali na frente da Polícia Federal fazendo vigília dia e noite. E o resto da história, vocês já sabem. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá em 1990, Lula fundava o Foro de São Paulo, uma organização que juntava a esquerda em toda a América Latina juntamente com Fidel Castro. E anos depois, voa lá, praticamente todos os presidentes da América Latina eram de esquerda. Agora, como isso aconteceu? Dá uma olhada. Eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Esse cara, Lula, teve a paciência que você não tem. E eu não tô dizendo para ter uma paciência passiva, mas uma paciência ativa. Assim como ele disse, de entender que vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Porque o Lula pode ter o defeito que for, e é muito defeito. Mas além da paciência, ele também tem a persistência. O cara disputou as eleições presidenciais em 89 e perdeu. Disputou em 94 e perdeu. Disputou em 98 e perdeu. E só foi ganhar em 2002. O cara literalmente ficou 12 anos da vida dele tentando e perdendo. E você acha que você pode perder uma batalha e simplesmente desistir? Tudo bem. Mas daí você vai ter que admitir que você tem menos persistência do que o seu inimigo. Porque esse daqui nem sempre foi o Lula, tá? Esse daqui era o Lula. Só que daí o que ele fez? Se modificou completamente, chamou esse cara aqui, Duda Mendonça, o marqueteiro do Lula. E basicamente ele saiu daquele Lula sindicalista para o Lulinha, paz e amor. Ou seja, ele persistiu, foi paciente, se modificou até chegar ao poder. Pela terceira vez agora. A esquerda está há muitos anos não somente tentando ganhar eleições, mas ela está ganhando praticamente tudo. Os âmbitos culturais, literários, o judiciário, os professores, os ativistas, basicamente todo mundo. Os caras batem até palma pro sol se precisar. E por falar nisso, você conhece esse cara aqui? Pois é, Flávio Dino. Meu amigo, o Flávio Dino tá com o Lula desde quando o Dino era magro. Essa foto aqui é de 89. E 34 anos depois, esse cara se torna ministro do STF. Mas você acha que você vai mudar o Brasil em 4 anos. Tá bom. Você conhece essa moça aqui? Pois é a Dilma. A Dilma, bicho. A Dilma, que antes assaltava banco, agora virou sabe o quê? Presidente do Banco do BRICS. Presidente. Ganhando nada mais nada menos do que uma bagatela de 290 mil reais por mês. E ainda tira onda dizendo que tem que andar assim de primeira classe. De primeira classe. Lógico, querido. Eu sou presidente de banco, querido. Bicho, se isso daqui conseguiu vencer na vida, você também pode. Não é possível que a Dilma não desistiu e você desistiu. Então eu sei que o cenário está horrível, mas desistir, parar, desanimar é exatamente o que essa galera quer que você faça. E eu sei que dá uma raiva, uma indignação quando a gente vê as pessoas que deveriam nos representar, na verdade, nos traindo. E como diz o Jordan Peterson, se você acha que homens durões são perigosos, espera até ver do que são capazes os homens fracos. E quanto homem fraco e sem caráter por metro quadrado tem na política. É impressionante. E nas próximas eleições, a gente tem que aprender de uma vez por todas, não em votar em pessoas mais ou menos de direita. Ou é nosso ou tá fora. Porque a gente tá vendo o prejuízo que homens fracos geram pra nossa nação. E não tô falando só do biografia, não. Tô falando de muitos que se elegeram como se direita e agora traíram seus eleitores. E eu sei que tem muitas pessoas que cobram a oposição dizendo vocês não falaram que seria o maior congresso conservador de todos os tempos. Cadê vocês agora? Vamos lá, porque pode estar tendo uma confusãozinha aí. Se alguém disse que nós teríamos o maior congresso conservador de todos os tempos, acreditando que nós iríamos mudar tudo e que a esquerda não teria poder, essa pessoa foi mentirosa com você. Agora, afirmar que nós temos o maior congresso conservador de todos os tempos não é mentira. Até mesmo porque há pouco tempo atrás o Congresso era assim. Basicamente Jair Bolsonaro e alguns outros que lutavam de fato pela direita. Ou seja, se temos hoje, digamos, 50 deputados de fato conservadores de direita na Câmara, já é maior do que tudo que nós tivemos antes. Eu tinha 10 reais, agora eu tenho 100. Mas eu tô longe de ser milionário. É tipo isso. Fim da história. Eu te chamo pra você ter uma noção real do que está acontecendo. A guerra de fato é assimétrica. Eles são muito mais poderosos que nós. Mas isso não é motivo pra desistir. Afinal de contas, eles não desistiram. E se você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Faça o teu chamado, cumpra seu propósito, cuida da sua família, ore, esteja perto de Deus e talvez a gente deixe um pouquinho melhor do que o que tá agora. E não fica ouvindo essa galerinha que fala nada do que fizer vai resolver. Sabe por quê? Porque essas pessoas basicamente só têm inveja da tua determinação. Quero mudar um pouquinho essa frase aqui pra acabar. Quer agradar o teu inimigo? Não faça nada, não diga nada, não seja nada, não lute por nada. Eu estive na China, eu vi como a população vive lá. Não pode se manifestar. Eu fiquei um mês lá. E quando eu entrava no Google para pesquisar qualquer coisa de comunismo, eu era bloqueada imediatamente, caía a minha página no hotel.
que eu tava. E aí, 2 dias depois, o que você estava pesquisando no comunismo? Eles iam te perguntar, tipo, Perguntavam. Prenderam uma equipe do SBT que estava lá. Que horrível. Eu fui cobrir as Olimpíadas, né, em 2008, pela Record. E uma equipe do SBT foi detida, justamente porque estava fazendo uma matéria sobre comunismo. Tinham bairros da cidade que a gente não podia entrar, porque para não ver as pessoas, mas eu cheguei a ver umas vilinhas, pessoas comendo coisa do chão. Então... por isso que lá eles comem tudo que anda. O pessoal fala que lá eles comem tudo que tem 4 patas, menos mesa. Então, assim, a população passa fome, a população recebe um salário de miséria. Se você é cristão, você é perseguido. Isso não é uma vida boa. Não, e não é possível que as pessoas no Brasil queiram que isso volte, porque o Lula é comunista, é socialista. Se você pesquisar, Zé Dirceu que é um dos maiores parceiros dele. Se você pesquisar, em poucas pesquisas que você fizer, você vai ver que o Lula ele se faz de papel de bom samaritano e tal, mas não é. O governo dele foi super corrupto. Então, assim, e a geração mais jovem, que é uma geração que sempre quer defender bandeira. Eu já fui de esquerda, né? Na minha faculdade de jornalismo, todos os professores defendiam Karl Marx, fazia a gente ler sobre capitalismo era o mal e tal. Eu fui presidente da CE da faculdade, então eu era, a favor disso, vamos acabar com tudo. Aí você vai crescendo, você vai vendo quando você tem uma família, que você precisa trabalhar para poder sustentar seu filho, que é péssimo você depender do Estado, né? E aí eu comecei a mudar a minha ideia política. Pergunte para algum polonês que viveu durante o governo comunista na Polônia qual é a opinião dele sobre o comunismo. Tenho certeza que ele vai te contar as atrocidades e a dor que a população polonesa passou ao viver décadas de terror nesse regime. E veja que interessante, o nome do partido que dominou a Polônia durante um grande período do regime comunista naquele país, com mãos de ferro e terror, era justamente o Partido dos Trabalhadores Polacos. Segmentos do PT existem em todo o planeta. Durante o comunismo, tudo na Polônia era limitado. Todos eram controlados. A palavra liberdade havia sido riscada da vida de todos os poloneses. Para você ter uma pequena ideia, durante o regime comunista na Polônia, havia limitação até para o uso de papel higiênico. Cada pessoa podia consumir, no máximo, até 7 rolos de papel higiênico por ano. Não se arrisque a viajar para a Polônia e defender o comunismo para os poloneses, pois eles vão achar que você é louco. As feridas ficaram e vão durar por gerações. O sangue que foi derramado em solo polonês durante esse período jamais será esquecido. Até o nome das ruas que foram denominadas com nomes de comunistas famosos foram trocadas após o fim do período sangrento. Tudo começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas permaneceram na Polônia, e durou até o ano de 1989. Durante o comunismo na Polônia, houve lei marcial no país. Tanques de guerra andavam pelas ruas, pessoas desapareciam todos os dias e as famílias eram impedidas de buscar informações sobre o familiar desaparecido, e tudo era racionado. Cada pessoa recebia um cartãozinho que dizia quanto você podia pegar de comida no mercado. Durante o comunismo na Polônia, as pessoas tinham que andar olhando para o chão. Se você estivesse rindo muito, logo um guarda do regime comunista lhe abordava para saber o porquê você estava sorrindo. Não podia haver reunião de mais de 2 pessoas na rua. Você podia ser preso simplesmente por fazer um grupo de 3 pessoas na calçada e parar para conversar. Com inúmeros casos de corrupção, durante o governo comunista na Polônia, o país ficou extremamente endividado. Não havia dinheiro para oferecer as necessidades básicas para que o povo tivesse o mínimo de dignidade. Durante o período comunista na Polônia, todas as empresas com mais de 50 funcionários foram tiradas das mãos dos seus proprietários e passadas para as mãos do governo. Os donos eram expulsos das suas próprias empresas. Ninguém podia adquirir uma grande propriedade, pois elas pertenciam ao governo comunista. A polícia comunista tinha mais de 30 mil funcionários nas ruas com o objetivo de controlar a população, além do apoio do Exército Vermelho Soviético. O governo justificava a repreensão como sendo ações para pacificar o país, dizendo que os opositores tinham discurso de ódio. Você vê alguma semelhança com o discurso usado pelo atual governo brasileiro? O governo Lula, coincidentemente, faz uso do mesmo discurso. Os camponeses que tinham fazendas grandes e comercializavam a sua produção foram tratados de forma pejorativa como kulaks. Eles eram detidos e grande parte foi enviada para grandes fazendas soviéticas afastadas para trabalhar praticamente como escravos. Essas fazendas, que na verdade eram verdadeiros campos de concentração, eram improdutivas, e a maioria dos agricultores enviados para esses locais acabava morrendo. A vida do povo polonês sob o regime comunista era uma luta diária.
As liberdades individuais foram restringidas, a propriedade privada foi confiscada e o Estado controlava quase todos os aspectos da vida das pessoas. A censura era implacável, restringindo a liberdade de expressão e impedindo qualquer forma de crítica contra o governo. A economia estava em ruínas, com a escassez de bens básicos, longas filas para conseguir produtos essenciais e condições de vida precárias. Além das dificuldades econômicas e da repressão política, o período comunista na Polônia foi marcado por tragédias humanas. Muitas pessoas foram perseguidas, presas ou executadas por suas opiniões políticas ou atividades contrárias ao regime. Centenas de milhares de pessoas foram mortas simplesmente por serem contra o comunismo. Os campos de concentração comunistas, como o notório campo de detenção de Rakowieca, testemunharam a tortura e a morte de muitos que resistiam à opressão. Recentemente, em 2013, houve a exumação de mais de 200 ossadas humanas no cemitério militar de Varsóvia. Todas foram vítimas do comunismo que foram mortas e enterradas em valas coletivas, sem identificação. Um dos maiores críticos do regime comunista na Polônia foi o Papa polonês João Paulo II, sendo ele um dos responsáveis pela queda das décadas de comunismo na Polônia. O início do fim do comunismo polonês ocorreu com o discurso de João Paulo II ocorrido no dia 2 de junho de 1979. Naquele dia, João Paulo II reuniu aproximadamente 500 mil de pessoas em Varsóvia. Foi o primeiro discurso público contra o regime comunista realizado no país em décadas. Era o início do fim do período sangrento polonês. Era a luz no fim do túnel, a volta da liberdade, a volta à vida da população da Polônia. Enfim, após a queda do comunismo na Polônia, a nação segue se desenvolvendo em ritmo acelerado. Prova de que o comunismo atrasou a evolução da Polônia por quase 40 anos. Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos foi para quê? Só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores, sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. Né? Ele não percebe que com isso ele dá toda a liberdade para os comunistas e amarra a mão dos anticomunistas. Portanto, é o quê? Colaboracionista. É o que esses caras fardados todos são. Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles, mas era outra geração de generais, gente. Ainda havia gente de valor naquela época. Hoje eu não vejo mais nenhum. São todos assim. Porque, veja, o Bolsonaro é um excelente administrador da coisa pública. Esse negócio que ele fez lá no Rio São Francisco, que todo mundo está 50 anos prometendo fazer, ele vai lá e faz. Isso é a prova de que ele está resolvendo muito problema na esfera econômica, agrícola, de obras públicas. Tudo isso, ele é excelente administrador, mas ele desistiu da luta ideológica que era, no início, o objetivo da sua vida política. Ele disse isso no jantar que teve aqui na Embaixada. Ele disse, o objetivo da minha vida era a luta contra o comunismo. Já deixou de ser, gente. Ele nada está fazendo contra o comunismo e nada está fazendo para proteger os presos políticos que se tornaram presos políticos por apoiá-lo. Ou seja, ele está sendo de uma ingratidão monstruosa. Não diz uma palavra em favor dessa pessoa, porque tem medo dos generais. Eu digo, mas se você percebeu que os generais são traidores, diga isso! Seja homem! Não fique, nossas gloriosas forças armadas. Pô, para com isto! Não precisa sair falando mal, mas pelo menos não puxa o saco de quem você sabe que são traidores. Não se avilte. Se o Bolsonaro não se corrigir nisso aí, ele, que foi o presidente mais amado de todos os tempos, vai se tornar o mais odiado, ou pelo menos o mais desprezado. Ele está correndo um risco enorme. Se ele não tomar nenhuma atitude em favor dos presos políticos, a carreira dele vai acabar. Não pense que com obras públicas, tá certo? Você vai vencer o comunismo. Ao contrário, você vai entregar obras públicas prontas para o comunismo administrar. Olha que bebê mais fofo. Tão fofo que você está aí, querendo apertar ele, morder as bochechinhas dele. E um bebezinho lindo desse vai crescer e se tornar um cidadão de bem, decente e fazer do mundo um lugar melhor para todos, certo? Tem certeza? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Dá uma olhada nessas duas fotos aqui. Qual dos dois aqui você acha que é o filho preferido de Satanás? Eu já pesquisei pra caramba, mas eu nunca vi nenhum artigo acadêmico que fale sobre isso. Mas independente disso, como bons filhos do diabo, eles tinham superpoderes do mal. Agora, adivinha qual dos dois tinha o superpoder de criar a fome? Mas além desse poder maligno,
Stalin e seus minions tinham outro superpoder. Mentir pra caramba, maluco. Nessa terceira e última parte da nossa trilogia do inferno, o Holodomor, você vai ver que além de ter cometido terrorismo político, limpeza étnica e assassinatos em massa e crimes contra a humanidade, suas políticas e ações causaram a maior fome em períodos de paz da história da Europa. E hoje você vai ver como o governo soviético escondeu e negou a fome, além de ter falsificado os censos para esconder aquela desgraça, não só do povo soviético, mas também do mundo inteiro, fazendo o número de mortos aumentar ainda mais. Então é muito importante que você assista as outras duas partes desse documentário para entender bem como os comunistas foram criminosos e os principais responsáveis por aquela catástrofe humanitária que atingiu a União Soviética e principalmente a Ucrânia. E esses vídeos também vão te ajudar a não cair no papinho de bolcheviques online, baba-ovo de Stalin, que dizem que tudo é culpa dos nazistas. Mas aí você me pergunta, Thiago, como eu posso te agradecer por ter feito esses documentários tão importantes para nós? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Você pode votar em mim lá no IBEST, o que você acha? Eu já tô na final para ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil, galera. Mas eu só vou ganhar se você for lá e votar em mim. Eu nunca te pedi nada, poxa. E não leva nem 20 segundos, olha só como é rapidão. Você clica no link que eu deixei na descrição ou no comentário fixado, que já vai te levar direto pro login e já vai estar selecionado o meu cartão de votação. Aí é só você clicar em confirmar e foi. Voto confirmado pro Braguinha. E você que já votou antes, você pode votar de novo com a mesma conta. Agora tá liberado lá no IBEST. Então é o seguinte, ó, compartilha com todo mundo que você conhece. Não custa nada. Já pensou que legal ganhar esse prêmio, galera? Ajuda lá o Braguinha, por favor. Para esse vídeo agora e vai votar lá rapidinho, rapá. Tô aqui te esperando. Mas calma que eu tenho outra coisa legal demais pra mostrar pra vocês aqui, galera. Não é minha não, rapá. Tá na sua frente esse tempo todo. Insider. Se você ainda não comprou Insider, tá dando mole, porque isso aqui é qualidade pura. Elas duram demais, não desbotam, não precisa passar. E a gente tá em novembro. E novembro, o desconto na Insider é o mês inteiro. Mas além desse desconto do site, você ainda vai ter o meu desconto aqui, ó. É só usar o meu código para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer item do site. E aí, somando os dois descontos, você pode economizar em até 40% nas suas compras. E aproveita que agora é a Tech T-Shirt Week, com descontos especiais para Super Tech T-Shirt da Insider. Insider é qualidade pura e acabou. Voltando pro inferno comunista, a falsificação monstruosa dos censos populacionais e dos grãos. Ah, mas era só uma mentirinha de nada. Pode perguntar a qualquer soviético brasileiro que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas se você perguntar pra qualquer estudioso sério, ele vai chamar essas mentiras de coisas um pouco mais sérias, tipo fraude, falsificação ou adulteração de informações. É porque a fome e a morte causados pela política comunista foi tão cataclísmica que nem Stalin, nem os membros do Politburo quiseram acreditar naquilo. Aí sabe o que aconteceu com os pobres censitários que se recusaram a adulterar as informações? Agora Stalin e os capangas dele falsificaram os censos com as próprias mãos. Mas aí você me pergunta, Thiago, cadê suas fontes fascistas de extrema-direita anticomunistas? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Mas nada de nazista e fascista, tá? Para com essa palhaçadinha, por favor. Idiotas! Começando com um autor que os comunistas nunca mais vão citar depois desses vídeos. Stephen Whitcroft. Dessa vez, vamos para um artigo dele fresquinho, publicado agora em 2019, chamado As Estatísticas Soviéticas sobre o Stalinismo. Confiabilidade e distorções nas estatísticas de população e de grãos. Ele já manda braba na introdução do artigo. Olha aqui. É bem sabido que houve grandes distorções em como algumas das estatísticas eram reportadas. Só que aqui na página 123, o professor mostra algo curioso a respeito de Stalin. Em 1928 começou o primeiro plano quinquenal e já em 1931 até Stalin estava incomodado com tanta falsificação de resultados que ele mesmo resolveu dar um basta naquilo e criar um órgão estatístico mais independente para ser mais transparente a partir de 1932. Só que o autor diz que no mesmo ano que Stalin teve a ideia, ele já mudou de ideia. Que merda, hein?
O professor diz que o momento da fome de 1932 e a decisão de negar e encobrir a sua existência restringiu enormemente as perspectivas de uma verdadeira reforma no trabalho estatístico. Até boas intenções no comunismo duram pouco. E o autor continua mostrando no parágrafo seguinte que o Exército Vermelho foi o primeiro a ficar de saco cheio de tanta falsificação e estatísticas vazias. E em seguida aqui, no subtítulo Encobrimento da fome complica a adoção de indicadores mais realísticos a partir de 1932. Na página 1025, o professor mostra que os dados estatísticos populacionais produzidos pelo órgão responsável registrou claramente que havia uma fome severa em muitas regiões, principalmente na Ucrânia, mas suas tentativas de chamar a atenção da liderança foram em vão. E aí, por fim, então, eles conseguiram reportar os dados a Kuibyshev, que era o chefe da Gosplan, que era o órgão responsável por aplicar aquele plano quinquenal maluco. Kuibyshev não aceitou aqueles números alarmantes. Quando Osinski, que era o pobre chefe censitário, reportou a terrível taxa de movimento populacional, mortes versus nascimento, eles foram enviados para a Comissão de Controle Estatal para verificação. E lá um tal de Voznesinski, a.k.a. matador de censitários honestos, foi responsável por verificar a validade dos dados. E adivinha a que conclusão ele chegou? Aqueles números eram tudo mentira. Foram todos falsificados. E quais foram as razões científicas que ele deu para isso? Que aquele órgão estava tomado de agitadores, grupos antagonistas que estavam sistematicamente duplicando as mortes e diminuindo nascimentos. Voznesinski recomendou que as estatísticas fossem rejeitadas e os censitários investigados. E isso era música para os ouvidos comunistas criminosos. E a partir dali começou uma perseguição sistemática aos registradores para fraudarem os resultados dos censos. E a adulteração foi só piorando, porque em 1932 e 1933, os números populacionais divulgados tinham sido muito maiores do que os registrados no censo. Então o governo se negou a aceitar o censo real para não expor a realidade do fracasso do plano quinquenal. E aí, sabe o que aconteceu com o censo? Foi cancelado e adiado de 1933 para 1937, quando iria terminar o terceiro plano quinquenal, e aí daria tempo para a fome passar, a população se recuperar e Stalin poder jogar uma pá de cal nos milhões de mortos que a política comunista matou. Só que o resultado do censo deixou Stalin bem magoado. O resultado mostrou que a população chegou a 161,6 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões a menos que a projeção interna do órgão e 19 milhões a menos do que a projeção do governo soviético para o segundo plano quinquenal. Ou seja, a tragédia da fome tinha sido confirmada e reconfirmada pelos censos de 1933 e 1937 também. Esse resultado tirou o sono de Stalin, que estava no meio dos seus ataques à oposição de direita, prestes a prender seu maior rival, Bukharin, que desde o início das coletivizações foi contra aquele atentado terrorista stalinista, sabendo que ia ser uma tragédia. E o pior de tudo, o censo estava ali para provar que a oposição de direita estava certa o tempo todo. Olha só o que o professor Whitcroft diz aqui na página 1027. Este não era um momento em que eles queriam reconsiderar seriamente se a oposição da direita poderia estar correta, por ter aconselhado mais cautela e se houve uma grande catástrofe demográfica. E aí, qual foi o esquema que o governo fez? O novo diretor do Comitê Central Estatal disse que o censo foi falsificado. E aí eles resolveram a situação com aquele jeitinho bolchevique de ser. O professor Whitcroft explica aqui na página 1027. Eles prenderam o chefe do departamento estatístico em maio, acusaram o cara de agitador e mataram ele. O outro responsável pelo censo, Krugman, foi preso em agosto e enviado para um campo de concentração. São aqueles excessinhos, soviéticos que acontecem. Mas no final, você sabe o que eles fizeram com o censo de 37? Cancelaram de novo, dizendo que ele era defeituoso e que seria feito um novo em 1939. União Soviética e petróleo competem no campeonato mundial para saber quem é mais transparente. Mas calma, que finalmente o censo de 1939 chegou. E dessa vez vai dar certo. Confia. O responsável por esse registro da morte foi Popov. Pobre Popov, que já de cara avisou que se fizessem o censo de 1939,
ia dar merda igual. Mas aí ele deixou claro que o responsável pelos números merdas não seria do censo, mas do Gosplan por registrar estatísticas e planos falsos. Que homem, senhores! Que homem! E ele estava certo, de novo o censo foi muito parecido com o fiasco de 1937. 167,3 milhões de pessoas foram registradas. Só que agora o censo foi aceito com muito mais tranquilidade. Sabe por quê? Stalin já tinha matado ou prendido todos os seus inimigos do partido e os caras lá da oposição da direita já tinham sido eliminados, incluindo os pobres censitários e até o Yakovlev, que ajudou a falsificar os registros. Então não ia ter ninguém mais para dizer que eles estavam certos o tempo todo. Viu que ambiente gostoso, sadio, transparente e confiável que o comunismo proporcionou na União Soviética? Mas se você acha que a União Soviética publicou realmente os 167 milhões, desculpa, mas você não sabe de nada. Eles fizeram um ínfimo e superficial acréscimo de 3 milhões de pessoas no censo só. O número final foi de 170,3 milhões de pessoas. Mas assim, a gente tem até que dar os parabéns para Stalin por essa leve alteração. Porque se tratando de Stalin e comunistas, uma falsificação de 3 milhões é até pouco. Eles poderiam ter falsificado tudo, Podiam ter colocado 1 bilhão de pessoas na Rússia. E que você ia falar o quê? Para vocês verem que quando eu tenho que elogiar, eu elogio mesmo. Mas Stalin foi canalinha e hipócrita de outra forma também. No discurso que ele fez no 28º Congresso do Partido Comunista, em 1939, quando ele divulgou esse censo, ele disse que foi a Gosplan que tinha criado essa falsidade de que o crescimento soviético tinha sido de 3 a 4 milhões de pessoas por ano. Mas o professor Whitcroft mostra a real sobre Stalin aqui na página 1033, Qualquer um que olhasse para o registro veria que não foram apenas alguns trabalhadores da antiga Gosplan que promoveram a ideia de um crescimento anual de 3 milhões. O próprio Stalin disse isso repetidamente, acrescentando que a vida estava melhorando e a população crescia rapidamente já na primeira reunião dos Stakhanovitas em 17 de novembro de 1935, e que todos os anos uma população do tamanho da Finlândia, ou seja, 3,5 milhões, estava sendo acrescentada à União Soviética na Conferência dos Ceifadores em 1º de dezembro de 1935. E vamos lembrar que no seu clássico Years of Hunger, Davis e Whitcroft já tinham denunciado essa propaganda soviética mentirosa de que a qualidade de vida estava melhorando. Ainda no prefácio eles dizem que, a essa altura, a mídia soviética, tanto para consumo interno quanto estrangeiro, apresentou uma imagem da União Soviética em que o padrão de vida estava crescendo continuamente como resultado dos sucessos da transformação socialista. Em 1930, uma modesta tentativa da imprensa de indicar que os salários reais tinham diminuído foi firmemente reprimida. Neste contexto, a imprensa foi, obviamente, proibida de fazer qualquer menção à fome. Mais uma evidência da propaganda mentirosa comunista, da grande qualidade de vida soviética e como as informações verdadeiras eram reprimidas. Ou seja, se você está aí sem mais o que fazer, pensando que o comunismo seria uma boa, lembra que os chefões vão fazer merda e a culpa vai ser sua, camponês. E vai reclamar para ver. Calma que tem mais. Esse mesmo artigo do professor Whitcroft fala de outra manipulação terrível das estatísticas. A negação da crise de comida de 1936 e 1937 e das boas colheitas de 1937. Mas como não faz parte do escopo do nosso estudo, eu vou deixar como recomendação de leitura para vocês estudarem mais ainda as travessuras numéricas do tio Stalin e companhia. Resumindo então, os censos na União Soviética eram honestos e fiéis à realidade. E esses registros são seguros, embora o próprio professor Whitcroft alerte que eles precisam ser tratados de maneira crítica. Porque, embora os dados tenham sido colhidos de maneira correta, a pressão nos estatísticos era enorme. As distorções eram geralmente aplicadas pelos políticos, pela sua seletividade sobre o que era publicado e como os dados eram descritos, apesar de nem sempre conseguirem os ajustes que queriam. Então, cuidado quando esses
esses comunistas por aí vierem com supostas fontes primárias, porque podem ser tudo falsificadas e apologia soviética pura. E ser usada só para passar pano pro regime comunista, exatamente como a gente viu aqui. Essas fontes precisam ser cuidadosamente validadas, verificadas e confrontadas por autoridades globais no assunto, exatamente como eu mostrei aqui para vocês no nosso estudo. Então cuidado com esse papinho furado que fulano é pós-graduado, mestre ou doutor em qualquer coisa, porque nada disso impede o cara de ser um babaquinha passador de pano de ditador soviético. Não acredite em ninguém no YouTube. Cheque a droga das fontes. Por isso eu gasto dezenas de horas fazendo os meus vídeos e enchendo a tela de fontes para vocês. Porque eu não quero que vocês fiquem acreditando em mim, não. Eu quero que vocês acreditem nos estudos sérios que são feitos por profissionais sérios. Aliás, o próprio professor Witchcroft mostra aqui pra gente no seu clássico The Years of Hunger como tem historiadorzinho por aí metido a besta que a única coisa que faz é passar pano pra Stalin. E que no final das contas não fazem estudo histórico sério, apenas apologia stalinista. Olha só o que ele mostra pra gente aqui ainda no prefácio na página 15, ó. Ele cita, por exemplo, um autor russo chamado Sigismund Mironin, que usa os artigos do Mark Tauger sobre o clima ter sido a causa principal da fome. O que eu já provei exaustivamente na parte 2, que já tem mais de 20 anos que esse argumento é rejeitado pela maior parte dos estudos acadêmicos especializados e mais relevantes no assunto. Por isso o professor Witchcroft conclui que o livro de Mironin é a apologética stalinista, não história. E ele denuncia que essa abordagem à era de Stalin tem sido cada vez mais propagandeada na Rússia contemporânea. Por que será? Resumindo, se você quer conhecer os fatos sobre aquela merda do comunismo, porque o comunismo foi uma merda e isso é um fato, não pergunte a um comunista, porque a chance dele mentir pra você é de 100% só. Ele pode ser um mentiroso, um porco, um idiota, um comunista. O que não era confiável era o governo soviético que cancelava, falsificava e adulterava os dados para esconderem suas falhas e tragédias causadas por sua política maluca. E outro estudo citado pelo professor Witchcroft nesse mesmo artigo, que é especializado na fome da Ucrânia, chamado de Mortalidade e Causas de Morte na Ucrânia no século XX, confirma exatamente essa falsificação descarada do governo soviético aqui na página 9, ó. Durante muito tempo, os desastres do período soviético foram um tabu, inclusive para a pesquisa científica. De 1931 a 1954, nenhuma estatística sobre a mudança populacional foi publicada. Os raros indicadores gerais que aparecem foram manipulados ou mesmo falsificados. Em particular, os resultados do censo de 1937 foram considerados defeituosos e rejeitados. Os seus autores foram declarados inimigos do povo e perseguidos. Um novo censo foi organizado em 1939, mas como confirmou o de 1937, seus resultados foram falsificados antes de se tornarem públicos. E outro estudo publicado pelos mesmos autores em 2002, chamado Uma Nova Estimativa das Perdas da População Ucraniana durante as crises da década de 1930 e década de 1940, já vinha apontando esse mesmo padrão estatístico, o que mostra que muitos estudos, apesar de serem mais antigos, continuam sendo apoiados por estudos mais recentes. Então, naquele artigo, os autores mostram a catástrofe que foi a fome na Ucrânia a partir da página 262, ó. Em termos de mortalidade, nenhum outro país europeu viveu tais crises num espaço de tempo tão curto no século XX. A pior delas foi a fome de 1933, que resultou numa expectativa de vida inferior a 11 anos para as mulheres e pouco mais de 7 anos para os homens. E de acordo com esse mesmo estudo, só na Ucrânia, no censo de 1926, a população era de 29 milhões de pessoas. E em 1939, tinha apenas 30,9 milhões. Ou seja, um crescimento de menos de 2 milhões em mais de 10 anos. Sendo que a projeção estatística era que a Ucrânia tivesse 35,5 milhões de pessoas. 4,6 milhões de ucranianos desapareceram. Entre esses, 900 mil foram forçados a sair, como por exemplo quando foram presos, e outros saíram por conta própria por causa da fome. Ou seja, mais de 3 milhões de ucranianos morreram e
deixaram de nascer devido a essa tragédia comunista. Então, da próxima vez que alguém te disser que o censo provou que a população na Ucrânia aumentou depois da fome, esfregue isso aqui na cara dele. A tese do Holodomor voltou dos mortos para encher o nosso saco. Encher o nosso saco. Saco. Então, se não foi genocídio, dá pra confiar no comunismo, pô. Assim, fez uma limpezinha étnica aqui, um assassinatinho em massa ali, perseguições, execuções brutais de centenas de milhares de pessoinhas acolá, deportações forçadas que mataram milhões de pessoas ali, matou milhões de fomes lá, escravizou milhões de pessoas ali, cometeram crimes contra a humanidade. Mas ufa, não foi genocídio, graças a Deus. Concluindo nossa trilogia, depois dessa extensa revisão da literatura que a gente fez nesses 3 vídeos, alguns pontos muito importantes ficam evidentes. Primeiro, como a gente viu aqui, principalmente na parte 2, existem inúmeros estudos que apontam a questão do genocídio na Ucrânia, a questão da nacionalidade e limpeza étnica também. Mas existem outros estudos que discordam desses argumentos também. Agora, o que não é debatido é essa estupidez e reducionismo de dizer que quem concorda com a questão do genocídio está fazendo pura e mera propaganda nazista. E ainda evocando porcarias irrelevantes como esse livro dos anos 80 do Douglas Toro. E aí acabam atrapalhando o estudo de toda a historiografia dos últimos 30 anos que tentam debater esse assunto seriamente. Então quem vem com esse papo hoje de que falar sobre genocídio nada mais é do que propaganda nazista, na verdade está fazendo o oposto. Propaganda comunista. E a gente viu muitas evidências dessa estupidez, principalmente na parte 1 do nosso documentário. Segundo ponto, as principais causas da fome não foram o clima e muito menos a sabotagem dos camponeses. O consenso acadêmico universal é que a causa principal da fome na União Soviética foi culpa de Stalin e da política comunista brutal contra os camponeses e a destruição do modo de vida deles. Se não fosse a guerra de Stalin contra o campesinato, milhões de vidas teriam sido salvas. E uma frase do professor Stephen Whitcroft é o melhor resumo da postura de Stalin em relação aos camponeses. Stalin estava mais preocupado com a industrialização do que com a vida dos camponeses. Stalin roubou os grãos dos camponeses à força, os explorou até a morte, e escondeu e negou a fome, falsificou os registros, se recusou a pedir ajuda estrangeira e, portanto, só esses fatores o tornam o maior responsável por matar tantos milhões de fome. Colocar a culpa por aquela tragédia nos camponeses é vergonhoso demais até para comunistas. Terceiro ponto, os camponeses pobres foram os mais prejudicados com as coletivizações e foram os que mais morreram de fome com as políticas comunistas. Quarto, como vimos em detalhes na parte 2, canibalismo de adultos e crianças se tornaram normais em muitos vilarejos. A situação foi tão desesperadora que, em muitos casos, camponeses praticaram sim atos de canibalismo, não só de adultos, mas de crianças também. Isso aconteceu em milhares de relatos em diversas localidades. Então, toda vez que alguém fizer chacota de que no comunismo não comiam criancinha, esfrega isso aqui na cara dele. E para encerrar, eu gostaria de dedicar esse documentário à memória dos milhões de pessoas que sofreram e morreram naquele inferno comunista da Grande Fome. Que eles nunca sejam esquecidos. Comunista. Primeiro, o PT nunca foi um partido comunista, certo? Um partido sindicalista que está bem dentro dessa pauta de você fazer uma suposta redução da desigualdade social, investindo em pautas culturais. É um partido de centro-esquerda. Nunca foi um partido comunista, nunca pregou a socialização dos meios de produção e a destruição da propriedade privada. Então, isso já é uma besteira. O vínculo